Pessoal, eu tenho pregado nas quartas-feiras, lá na Lagoinha Savassi, uma mensagem chamada Reino Fake. Na verdade, não é uma mensagem. Eu peguei o capítulo 23 de Mateus, fracionei em várias mensagens. E nós estamos falando sobre religiosidade. Melhor, o que Jesus fala sobre a religiosidade? No texto de Mateus 23, Jesus ele vai falar sobre a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época. Então nós temos Jesus pregando o reino dos céus e nós temos uma galera falando de um reino, o reino dos homens, que é um reino falso. Um reino fake, pra ficar mais chique, a gente coloca em inglês, entendeu? Eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi. Eu tava lendo um comentário bíblico, né, e eu descobri o porquê Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Me desculpa, mas eu não lembro aonde eu li. E esse comentário bíblico do livro de Mateus dizia que Mateus era o primeiro livro do Novo Testamento com maior quantidade de citações do Antigo Testamento. É um livro para ligar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia ela é escrita em hebraico no Antigo Testamento, algumas partes, alguns trechos escritos em aramaico. E o Novo Testamento, ele é escrito em grego e algumas citações em aramaico também. Aí tem um cara chamado Jerônimo, ele escreveu a Vulgata Latina. Geralmente as Bíblias católicas, elas são uma tradução da Vulgata Latina. O que é a Vulgata Latina? É a Bíblia toda traduzida para o latim. E esse cara Jerônimo, ele tá escrevendo para um cara chamado Damas, relatando como que é essa experiência de traduzir as escrituras. E tem um texto que Jerônimo, ele fala para Damas, ele escreve falando que ele consultou o texto original de Mateus. O texto que o apóstolo escreveu a punho. E o texto era em hebraico e estava onde? Em Bereia. Daí tem alguns estudiosos que dizem que o próprio Mateus pegou o evangelho que ele havia escrito e traduziu para o grego. Para mim é uma informação nova, não sei para você. No evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus ele está confrontando os líderes religiosos, em sua maioria fariseus e escribas. Escriba, na verdade, era um nome que se dava a uma pessoa que pertencia a uma profissão. Não era uma seita como os fariseus, embora na época de Jesus, a maioria dos fariseus eram escribas também. Jesus ele não está confrontando pessoas leigas nas escrituras. São pessoas que vivem em torno disso, são pessoas que conhecem muito bem o Antigo Testamento. E é exatamente esse público que Jesus começa a denunciar. Você acha que isso vai terminar bem? Não, não vai terminar bem. Então o escriba, ele era responsável por interpretar o Taná. Taná é o Antigo Testamento. Especificamente, ele tinha que interpretar o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso é o que chamam de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde tem a lei de Moisés. Então o escriba, ele pegava a lei e tinha que traduzir e reinterpretar para o cotidiano, para que as pessoas pudessem aplicar, pudessem compreender. Pessoal, a fonte dessas informações é desse livro aqui, ok? Panorama do Novo Testamento. É um livro muito bom, é um livro de estudo. Eu recomendo pra galera ter uma visão um pouco mais ampliada da cultura da época de Jesus. É da editora Vida Nova e o nome do autor é Robert Gundry. Eu já vi muita gente falando assim, a Bíblia ela não é válida porque ela é tradução da tradução, é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Tradução da tradução ela não é. Ela simplesmente é uma tradução, porque hoje nós podemos consultar as línguas originais. E não é difícil ter acesso às línguas originais. Mas não significa que é uma tarefa fácil, ok? É difícil, é muito difícil. Eu queria comentar com você como que era o processo de copiar um texto bíblico na época dos maçoretas. Maçoretas eram escribas que viveram do século II ao século X da nossa era. Antes que eu esqueça, esse processo de cópia dos escribas, dos maçoretas, eu ouvi no podcast dos irmãos.com número 28. Quem falou isso foi um estudioso chamado Luciano Benigno, se eu não me engano. Depois você ouve lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Antes deles começarem a copiar, eles tinham um ritual. Eles tinham que tomar um banho cerimonial. Eles colocavam uma roupa limpa, eles preparavam a caneta deles, que na verdade era uma pena, e aí eles pegavam um papiro ou um pergaminho. O papiro é a palha do junco, coisa mais parecida com o papel que nós temos na época. O pergaminho ele era feito de couro de ovelha. Quando o escriba começava a copiar o texto bíblico, ele não podia ser interrompido. Se ele está copiando, aparece uma pessoa ilustre, uma pessoa muito importante. Se aparecer o rei para cumprimentar ele, ele tem que deixar o rei no vácuo, porque não pode cumprimentar, ele não pode ser interrompido em hipótese alguma. E ele era vigiado para que isso não acontecesse. Aí o escriba ele começa a copiar letra
por letra. Se uma letra está muito próxima da outra ou muito distante, ele tinha que parar tudo que ele estava fazendo, enrolar aquele pergaminho e guardar num armário chamado guinizar. O guinizar ficava na sinagoga. Então, na cultura deles, você não pode descartar algo, jogar, queimar, reciclar ou reutilizar alguma coisa que tem o nome de Deus. Para você ter noção, uma cópia, ela demorava anos para ficar pronta. Imagina que o cara tá há 2 anos, ele erra uma letra. O que tem que fazer? Ele vai ter que apagar? Ele vai ter que rasurar? Ele vai ter que enrolar o pergaminho e guardar na guinizar. 2 anos de trabalho perdido. Não tinha como reutilizar esse pergaminho, esse papiro para alguma outra coisa? Não. Todo aquele texto, todo aquele pergaminho, ele era descartado. Quando ele terminava uma cópia, ou da Bíblia inteira, ou do Antigo Testamento, ou de um livro da Bíblia, ele tinha que começar a contar todas as letras daquele livro. Por exemplo, o cara, ele copiou o livro de Gênesis. Então ele vai contar letra por letra. Deu o número X. Ele tinha que pegar esse número e ele ia comparar com uma tabela. Ele tinha uma tabela que tinha exatamente os números de cada livro. Aí ele comparava. Se o número batesse, beleza, maravilha. Se não batesse, enrola o pergaminho, manda pro guinizar. Depois que ele terminava de contar as letras, ele tinha que voltar e contar de novo. Porque na tabela tinha exatamente a letra central do livro. Então ele começava a contar. Se a letra fosse a mesma letra que tivesse na tabela, muito bom. O texto poderia ser aprovado pelos rabinos, pelos fariseus, pelos outros escribas, doutores da lei experiente, e poderia ser lido na sinagoga e estudado aquele texto. Se não tivesse a mesma letra, enrola o pergaminho, vai para guinizar. No, God! Tem uma coisa também muito curiosa que os escribas faziam. Todas as vezes que eles tinham que escrever o nome de Deus, eles tinham que tomar 7 banhos cerimoniais. Eles pegavam uma pena especial, eles pegavam uma tinta que era uma mistura de goma com pó de ouro para escrever o nome de Deus. Só que o nome de Deus aparece 6.828 vezes. Imagina a quantidade de banho que um escriba tinha que tomar. O escriba tinha que tomar 47.796 banhos. Muita gente que não ia conseguir ser escriba hoje, né? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha acrescentado conhecimento à sua vida e que você possa pegar alguma coisa que eu falei aqui e pregar na sua igreja, entendeu? Fazer um estudo. Só lembrando que se você não conseguir explicar, você pode compartilhar esse vídeo, beleza? Compartilha, curta, assina o canal e obrigado.